Pode vir para cá, Cíntia Abreu. Tudo bom com você? Tudo Dá um bem, beijo Aline? aqui. Estamos na mesma paleta de cores. Sim. Fique à vontade, pode sentar. Muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigada obrigada. pela sua presença Eu aqui que hoje. agradeço. Quer dizer, então, que o seu marido trabalha viajando e aí você tem que acompanhar. Me Pois conta é. um pouquinho de como começou tudo isso e como que foi essa mudança na sua vida. Bom, é desafiador, né? Todo mundo tem esse sonho aí de morar fora, né? E realmente é uma experiência incrível. Mas traz consigo os seus grandes desafios também. A gente viveu já 2 experiências, né? De morar fora. E eu fui acompanhando ele com a minha família, com os meus filhos, né? E deixei a minha carreira, né? A gente deixa muito mais do que só uma casa. A gente deixa a nossa família, amigos, coisas que são familiares pra gente. É como se começasse uma vida do zero. Do zero. Eu penso muito nisso. Se você tem uma vida toda aqui, por exemplo, uma profissão já consolidada, de repente você muda de país, você vai ter que começar do zero, não vai? Sim, sim. Começa do zero e você reaprende tudo. Porque onde você cresceu, né, é o lugar que você já conhece as coisas, você está confortável, você sabe que lugar que é mais perigoso, né, os códigos ali, como conviver, né, com as situações. E num novo ambiente você tem que aprender tudo isso. E não necessariamente ninguém vai te contar, você vai experimentar isso. Então é bem desafiador. E aí, adicionando isso com filhos, né, na minha primeira mudança eu tinha só meu filho mais velho. Já agora da segunda mudança, já tenho a minha filha também. E é um grande desafio, né? Lidar com toda essa questão da casa, da maternidade e lidar também com o peso para as crianças, de estar longe de tudo que é familiar para eles, da família, né? Entendi. Primeira vez você morou aonde? A primeira vez eu morei no México. E aí agora você mora? Agora no Chile. No Chile. No E aí você Chile. passa mais ou menos quanto tempo em cada um dos A gente países? não tem um tempo determinado, né? No México nós ficamos por 2 anos e agora no Chile eu já estou há 1 ano. Entendi. E aí você teve o seu primeiro filho aqui no Brasil? Sim, os 2 são brasileiros. Quando meu filho tinha ali por volta de 2 anos que a gente fez a nossa primeira transição. E foi muito desafiador porque eu tinha toda uma carreira aqui, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo. Eu sou educadora de formação, mas trabalhava com treinamento, desenvolvimento em recursos humanos. E aí decidimos, né, nos abrir para essa experiência nova e eu deixei a minha carreira. Então, uma das questões que foi muito desafiadora foi me ver num lugar diferente, distante das pessoas, um lugar muito novo para mim e sem a minha carreira. Me ver dentro de casa, né? Eu saí de uma vida extremamente agitada, com muitos afazeres, muitos compromissos. Festas e pessoas junto, que eu acho que talvez o que mais a gente sinta falta, não sei com relação ao trabalho, mas é realmente a falta da família, dos amigos, Total. porque eu entendo que nos outros lugares eles não têm o mesmo calor humano que nós temos aqui. Essa questão de se reunir, de fazer amizade. Não sei no México e no Chile. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal não é muito caloroso e na Europa também não. Né? Exato, exato. E sim, isso acontece. No México eu senti que eles eram até um pouco mais parecidos com a gente, mas no Chile já é um pouco mais parecido com os Estados Unidos. Ah, é? Eles já são um pouco mais distantes, né? E é uma questão cultural. Sim, faz parte. Faz parte. Você também tem que abraçar o que vem com a experiência, né? Você já trabalhou em um desses países ou você realmente trabalhou em casa, Sim. né? No México, eu cheguei a trabalhar home office, né? Continuei construindo conteúdos aqui para o Brasil, como eu fazia treinamentos, por um período, mas aí chegou a pandemia. E aí, com a pandemia, né, todos em casa, fechados em casa, eu tive que realmente fazer uma escolha ali, né? E aí eu acabei me dedicando apenas para casa, para o meu filho, né? E foi uma descoberta bem interessante, né? Como que é para você isso? Porque se você sempre foi do mundo corporativo, né, significa que você... existem, acho que, esses 2 meios, né? Aquela pessoa que nasceu para realmente cuidar da casa, da família, ser mãe. E aquela que gosta realmente de trabalhar fora e aí tem alguém ali para ajudar a fazer as outras coisas. Eu era essa segunda. Sim. Como é que foi essa transição? Foi difícil, foi bem difícil inicialmente, porque justamente eu tinha muitas atividades, fazia muitas coisas fora de casa e dentro de casa acabava terceirizando muita coisa, né? O cuidado com a casa, comida e tal. E de repente me ver em casa sem um título, eu acho que isso que foi a grande questão para mim, né? Eu tinha ali um título
e é como se a minha identidade fosse aquele título, né? Então, enxergar o meu valor sem um título foi muito difícil. E eu vejo hoje, eu acabo me deparando com muitas mulheres que estão numa situação parecida. E acaba sendo um grande desafio, você encontrar o seu valor além de um rótulo, de um título, de uma carreira. Porque hoje em dia a gente vê, né, o que as pessoas mostram aí, poxa, uma vida bem-sucedida, uma empresária de sucesso. Sim, é muito bom, tem seus desafios. E eu acho que dá, sim, para você conciliar as duas coisas. Mas no meu caso, eu estava quase que negligenciando a minha casa, né? A educação do meu filho na época. Então, fazer essa transição foi muito importante para mim, porque eu era aquela que, assim, preferia pedir uma comida do que ter que ir lá fazer, né? Mas quando eu me vi obrigada a fazer, então foi um momento, assim, que eu digo que a mudança foi por conta do trabalho do meu marido, mas quem foi trabalhada aí fui eu. Deus trabalhou comigo de uma maneira que eu passei a ver o valor de coisas que eu não enxergava até então, dentro da minha casa. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe explicar, né? Mas com certeza ele sabe. Sim. Agora, uma coisa que acontece bastante, né? Com as pessoas que mudam, assim, realmente de vida, vão para outro país, começar do zero, muitas vezes porque quer estudar, quer tentar uma vida diferente, ou também no seu caso, igual que foi acompanhar o marido. Eu acho que em algum momento, como você se distancia de todos os seus amigos, né, de toda a sua família, não tem algum momento assim que bate uma solidão, uma vontade de voltar, às vezes até mesmo uma depressão? Tem pessoas que eu já vi terem, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando isso. Sim, total, Kelly, total. Você se vê num ambiente novo, que você não se reconhece, né? Então você tem uma casa nova, mas você não sente que aquela é sua casa. E é tudo muito estranho inicialmente, né? Até você criar uma nova rede de pessoas, de conhecidos, de amigos, você se acostumar com o clima, comida, não é tão simples quanto parece, né? São desafios do dia a dia, de você encontrar pessoas que podem te apoiar. Isso, em relação à maternidade, por exemplo, é um enorme desafio, porque quando você está longe, qual é a sua rede de apoio, né? E isso faz muita falta. Eu digo até que quando você está longe, as pessoas que você conhece ali acabam se tornando uma família também. Sim. Porque é tudo muito intenso, você se vê muito solitário às vezes, né? Eu tive muitos momentos de ansiedade, de depressão. Poxa. E isso, de certa forma, também me aproximou de Deus. Então, hoje eu entendo que essa história, tudo isso que a gente passou, serviu demais para que eu pudesse me concentrar e buscar mais a Deus, porque enquanto eu estava aqui, eu tinha muitas coisas para fazer, então todas essas coisas eram distrações. E lá, quando eu me sentia muito sozinha, isolada, sem amigos por perto, sem a família, o que eu fazia no momento de tristeza? Ia falar com Deus, né? A gente recorre a Deus nessas horas. Sim. E foi um momento bem interessante para que internamente eu desenvolvesse o meu autoconhecimento, para que eu me aproximasse de Deus, entendesse melhor o meu valor, além de apenas um rótulo. Entendi. Então você acabou se identificando, né? Você encontrou a sua identidade em todos os sentidos, né? Na vida espiritual, na questão mental também, não é? Porque eu imagino só que esse processo de autoconhecimento, ele faz isso, ele te faz com que a gente renasça, né? Aprenda a lidar com as situações, aprenda a lidar com as emoções, é muito enriquecedor mesmo. Sim. E aí, para as crianças, como que é a questão, né, de, por exemplo, você está morando ali em um país, está matriculado em uma escola, né, tem os amiguinhos, faz os amiguinhos e tal, você também constrói toda uma amizade ali na região, como você falou, que pode até virar uma família. E se por um acaso surge de vocês mudarem, como que é para você essa mudança? É rápida, é tranquila ou ainda você leva um tempo para digerir? Não, agora sendo a segunda mudança, né? Claro que algumas coisas são um pouco mais fáceis, porque você já sabe um pouco do que você vai enfrentar, né? Então, algumas etapas do processo acabam se tornando um pouco mais fáceis, mas não deixa de ser tão intenso quanto a primeira. Sim. Né? Porque eu digo que é como um luto, porque é um momento de separação. Então, você se separa daquela comida gostosa, dos cheiros que são familiares, das pessoas, da família, daquele abraço,
E também você vive essa dor dos filhos, né? No lugar dos filhos. Então você vê eles falando, ai, tô com saudade, queria estar lá. Você vive a dor duas vezes, por você e por eles. Né? Pois é. Então, assim, claro que depois da primeira vez você já consegue entender um pouco melhor o processo, mas não deixa de ser intenso, né? Eu digo que essa vulnerabilidade, ela vem com bastante força. E então a gente precisa, assim, estar emocionalmente bem, estar espiritualmente bem também, porque a mulher, ela determina grande parte da casa, do ritmo da casa, da energia da casa, né? Então, como que eu vou querer que os meus filhos tenham uma adaptação tranquila, que o meu marido consiga trabalhar tranquilo, se eu não estou bem, né? Então, foi um processo bem interessante espiritualmente. Também a minha terapia foi um momento que andou muito bem, o processo de autoconhecimento, isso muito importante também, porque aí eu consegui dedicar tempo para olhar para mim, olhar para minha família, e várias pecinhas do quebra-cabeça foram se encaixando melhor. Quantos anos têm os seus filhos? Eu tenho o Luca de 7 e a Larissa de 3. De 3? 3. E aí, para eles, assim, quando vem a questão da mudança, a gente sabe que tem aquele sofrimento, né? Igual você estava falando da questão de que você estava percebendo que por trabalhar fora você estava negligenciando algumas coisas. Eu acho que isso acontece demais hoje em dia com as mães que vão, né, à luta fora de casa. Sim. Porque assim, a gente realmente tem muitas coisas para fazer. E às vezes você chega em casa cansado depois de trabalhar um dia inteiro, você não tem mais forças para ter que fazer uma comida, para fazer uma lição com o filho, para arrumar alguma coisa na casa, pôr uma roupa para lavar. Então, assim, você acaba indo no automático. Sim. Acho que foi isso que você deve ter percebido, né? Eu vejo que assim, é totalmente possível você conciliar a carreira e a casa, né? No meu caso, já estava no nível de negligenciar, porque eu não gostava de cozinhar, eu não gostava de limpar, nada. Estar ali era um ambiente que me estressava, né? Certo. Eu tive que desenvolver esse carinho pela minha casa, por estar em casa e tornar esse um ambiente agradável. E sim, hoje é a realidade de muitas mulheres que, infelizmente, não têm a possibilidade de estar em casa 100% do tempo, né, em tempo integral, para se dedicar, tem que sair trabalhar. E é um grande desafio você conseguir conciliar as coisas, porque a mãe, ela já se culpa sobre quase absolutamente tudo. O tempo todo, né? Não é mesmo? Então, quando a gente, às vezes, se vê muito cansada, esgotada, com um problema no trabalho ou com outro tipo de problema de saúde, você quer blindar a sua casa, os seus filhos, mas nem sempre é possível. Então, a mulher, em primeiro lugar, ela tem que olhar para si mesma, para que ela possa também cuidar do outro, né? Como eu posso cuidar do outro se eu mesma não estou bem? Então, dá para fazer tudo maravilhosamente bem? Não. Então, acho que o primeiro ponto é isso, a gente não se cobrar de uma maneira exagerada, colocar uma expectativa que eu vou conseguir dar conta de tudo. Não, a gente não vai. Hoje em dia, especialmente, é muito desafiadora a maternidade, né? Sim. Você pensar qual é a melhor forma de educar com tantas linhas de pensamento disponíveis, com tanta coisa acontecendo, né? Tanta informação. Então, eu acho que a primeira dica de tudo é não se cobrar demais, porque isso dificulta a gente viver o processo, se abrir para o processo, né? Então, você aceitar, não se cobrar e diariamente colocando ali pequenas metas para serem cumpridas, para você se organizar. Eu acho que o planejamento e a organização, ele tem que ser nossos aliados para que a gente consiga estar bem mentalmente, fisicamente, a nossa casa, os nossos filhos e marido, né? Porque aí tem todo esse conjunto de coisas, aí não é uma atividade só, né? São diversas. São muitas atividades. E é exatamente isso que a gente, que eu acho que mais pega nas mulheres hoje, que trabalham fora, ou que trabalham em casa também. É porque quando a gente fala que trabalha fora, é uma dupla jornada. Você vai trabalhar fora e vai ter que trabalhar em casa também. Quando você trabalha em casa, você trabalha muito também, né? Você acaba tendo um pouco mais de tempo para organizar suas tarefas em casa, mas você não deixa de trabalhar, porque junta a casa, junta a criança, junta marido, junta sua vida particular, Exatamente. Sua vida, né, questão de física, você tem que tirar um momento para você. E aí você citou uma questão de que você transforma o seu lar em um ambiente harmonioso, mais ou menos assim, né?
Que antes você não tinha muito isso, porque pelo que eu entendi, você não tinha nem tempo para isso. Como que você faz isso? Por exemplo, no dia a dia, quando você vai fazer uma comida, quando você está com seus filhos, no fim de semana, como que é a programação, a sua organização? Olha, engraçado que meu marido sempre cozinhou muito bem, ele gosta de cozinhar. Então eu era que terceirizava e lavava a louça, né? E aos poucos, principalmente com a maternidade, eu fui desenvolvendo esse desejo de, poxa, eu quero que meu filho goste de uma comida minha, né? E aí, aos poucos, eu fui me arriscando mesmo na cozinha, na casa. Não vejo problema em terceirizar algum desses trabalhos, entende? Mas no meu caso, eu vivi isso durante a pandemia, então eu nem tinha como terceirizar. Naquele momento era eu mesma. E eu lembro de, às vezes, até orar pedindo para que Deus me ajudasse a ter prazer em fazer aquilo, em fazer... Senhor, eu não sei fazer isso, mas eu quero que o meu lar seja um ambiente agradável. Como que eu faço isso, né? Hoje ainda é desafiador, a gente ainda tem dias difíceis, claro, mas eu acho que a mulher ela tem essa sensibilidade para notar como que cada pessoa está dentro de casa. Então eu consigo perceber quando meu filho está um pouco mais ansioso, e aí eu tenho que tentar entender o que está gerando isso nele. Às vezes é um reflexo do meu próprio comportamento, às vezes é alguma coisa que passa dentro de mim. Então a mulher ela tem essa habilidade de olhar para as coisas, sentir. A mulher ela é muito sensitiva, né? A gente percebe as coisas com uma facilidade natural. E aí identificando isso, entender o que acontece, né? Hoje eu tento me arriscar mais na cozinha, fazer as coisas em casa, mas como eu disse, eu fui no dia a dia me arriscando e buscando isso em Deus mesmo. E entendendo que esse é um papel importante. Eu acho que essa é a grande mensagem, independente se você trabalha fora e concilia com a casa, ou se você, como eu, né, hoje se dedica exclusivamente para casa, para a maternidade, o seu valor não é menor por isso, né? Não são os rótulos que determinam o nosso valor. O nosso valor ele tem que estar em Deus, em nós mesmos, em entender quem nós somos em Deus. Porque um dia que eu não tenho mais aquele rótulo, aquela posição, e aí, quem sou eu? Né? Então, quando eu tenho essa segurança de quem eu sou, de que eu sou uma filha de Deus, eu consigo transbordar isso, né, para minha casa. Então, às vezes, com pequenas atitudes no dia a dia, sabe? Sim. De colocar uma mesa para nós 4 ali tomarmos um café, porque isso é um ponto bem interessante, né? A mesa é um tema fascinante, eu adoro esse tema, porque é um momento de você compartilhar. E muitas das vezes a gente deixa esse momento especial só para quando a gente vai receber alguém, né? Aí eu vou colocar a melhor mesa, as louças e tal. E por que não para mim, para minha família? Eu também mereço, né, um ambiente ali agradável, um ambiente que reflete essa paz, essa harmonia que vem de Deus. E aí eu comecei com essas pequenas atitudes, às vezes deixar um bilhetinho, às vezes preparar uma comida que o outro gosta, é uma das linguagens do amor, né? Você servir, você fazer. Então eu percebi que eu não era menos por servir, porque às vezes a gente tem um pouco disso, né? Ah, mas eu só fico em casa, só sou dona de casa. Já é muito, isso já é muito. Muito mesmo. Já é muito. Então, entender que isso, servir, é um mandamento e que é algo que a gente tem que fazer, como se a gente estivesse fazendo para Cristo, né? Quando você entende o quanto isso pode transformar, eu acho que isso te transforma primeiro, sabe? Sim. Quando eu vi ali meu filho colocando as coisinhas na mesa, mamãe, fiz um café para você hoje. Então eu comecei a perceber que isso também já contagiava, né? É o carinho ali. Então, aos poucos, no dia a dia e também com muita ajuda divina, eu fui conseguindo desenvolver, né? E até hoje, diariamente, é um desafio ter esse ambiente harmonioso, né? Eu vejo muitas mulheres hoje, inclusive, nós iniciamos um trabalho de café com oração, com mulheres que estão nessa situação, que hoje, porque a maioria, quando está num país, acompanhando o marido, por exemplo, ela não tem como trabalhar fora, né? Porque ela precisa que uma empresa emita uma documentação para ela trabalhar. Então, eu acabei me deparando com muitas mulheres que estavam nessa situação, cuidando de casa, cuidando de filhos. E, poxa, agora eu tô aqui sem ter o que fazer, tô meio deslocada, me sentindo meio perdida.
E aí foi um momento que eu entendi que essa minha experiência poderia ser compartilhada para ajudar outras pessoas também. Porque é realmente muito difícil se sentir sozinha assim, estando longe de todos, né? Mas também é um momento muito propício para você ser tocado por Deus, para você olhar mais para si, para você de repente até descobrir coisas, hobbies novos, agora que de repente você tem um pouco mais de flexibilidade no seu tempo, né? Sim. Não é que a gente tem tempo sobrando. Não, Mas a gente consegue flexibilizar um pouco mais o tempo. Então são todos esses desafios aí que a gente enfrenta por nós e pela família. Eu acho que muitas pessoas se identificaram, né? Não somente as pessoas que já tiveram uma experiência internacional, né? De deixar tudo aqui e morar em outro país aí, mas as donas de casa mesmo, acho que as mulheres, né? Que têm a dupla jornada, ou só as que ficam, né, no cuidado só com a maternidade ou em casa, enfim. Sim. A gente fala só, mas nunca vamos entender que é só porque é pouco, né? A gente está dividindo aqui a questão da dupla jornada. Tenho certeza que elas se identificaram também, porque muitas passam por isso, né? É uma correria, é tudo tão automático, a gente está sempre com tudo tão rápido que a gente não consegue nem pensar em tornar esses momentos especiais. Sim. Como, por exemplo, o café da manhã com a sua família, que você monta para todo mundo sentar junto sem celular para conversar, jantar. Acho que as refeições realmente são os momentos que a gente consegue, né, unir as pessoas ali, conversar, enfim. Mas foi muito bom, viu? Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho, né, da sua história, entender um pouco mais. Acho que deu pra gente entender que, assim, toda mudança gera um certo desconforto, mas com força de vontade a gente consegue encaixar tudo de volta. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Por favor, deixe os seus contatos aí, né? O seu Insta, porque a gente vai sim. te acompanhar lá. Depois que você voltar pro Chile, eu quero acompanhar a sua vida. Que bom, feliz. Bom, o meu Insta particular é o Cisaramelo, mas nesse processo, inclusive, eu criei o Chamadas para Dentro, convido vocês a seguirem lá também, que ele reflete justamente esse momento de quando você é chamada para dentro da sua casa, para dentro de você mesmo, quando você começa a olhar para você, né? A mulher, como eu falei, ela tem um papel assim fundamental e muitas das vezes a gente tem é acostumada a cuidar, sempre cuidar do outro, mas a gente se esquece de cuidar de nós mesmos. Então é importante a gente parar, olhar para nossa casa, nossa família, sim, mas também principalmente para nós. Então, sigam lá os Chamadas para Dentro. E esse café que você disse que faz com as mulheres é online? Lá no Chile é presencial, mas para esse ano... Com as mães que mudaram para lá? Sim, sim. Grande maioria brasileira? A maioria brasileira. A gente foi se encontrando, uma foi encontrando a outra, algumas já moravam lá há anos, e a gente começou a se reunir, fazer esse momento em que a gente conversa, desabafa, ora juntas. E aí a gente percebe que nós passamos por desafios muito parecidos. Então hoje acontece presencialmente lá, mas para esse ano a gente já está estudando fazer também online, porque inclusive muita gente aqui do Brasil tem me perguntado, né, se a gente consegue fazer por live, de uma outra forma, para que isso se estenda para outras pessoas também. Legal, muito bom. Adorei, viu, conversar com você. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Mulheres, eu tenho certeza que vocês se identificaram bastante aí, né, com o assunto que a gente estava conversando hoje aqui, né, sobre a questão da mudança, dona de casa, questão mesmo de você lidar com tudo aí, lidar com a casa, com o trabalho fora, com a maternidade, principalmente se você muda de país, né, vai acompanhar seu marido, vai estudar fora. É claro que assim, a gente falou aqui de experiências internacionais, né, mas eu tenho certeza que serviu para todas nós, porque a gente vive nessa loucura, nesse automático. Então a dica que eu dou para vocês é tentar tornar os momentos em momentos especiais, por menores que eles sejam. Se vocês estiverem em algum momento aí na sua casa, por exemplo, com seus filhos mesmo, com seu marido, né, vai assistir um filme todo mundo junto, tenta se conectar com aquele momento, todo mundo realmente estar entregue ali, né, para assistir realmente todo mundo junto, sem celular perto, enfim, se for fazer uma refeição também, a mesma coisa, todo mundo juntinho lá, conversando, contando como é que foi o dia, desabafando, todo mundo se entendendo. É importante a gente entender, né, uns aos outros. E é também o que ela estava falando aqui pra gente hoje, a questão de você se olhar também, né? Nós mulheres temos que ter essa consciência de olhar pra gente também, né? A gente sempre cita a questão aqui
do avião, da máscara do avião, né? Que primeiro você precisa colocar em você, para depois você ajudar o próximo. Então, assim, você primeiro precisa ver se você está bem, né? Não adianta você sair fazendo tudo para todo mundo aí, você sair cuidando de todo mundo, dando conta de todo mundo, e escola, e todo mundo, e lanche, não sei o quê, e comida, e marido, e tudo, né? O dia inteiro e tal, e de repente você tá ali cansada sempre. Então, se cuide em primeiro lugar para você depois cuidar do próximo, combinado?